Então você quer saber como é que funcionam os reflexos de objetos 3D dentro do Spark? E tem outros software 3D, como por exemplo o reflexo dessa lente aqui? Bora pro vídeo que você vai aprender hoje mesmo. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tutoriais do Kevin. E como vocês viram no título, hoje a gente vai aprender a criar um HDR. Mas não só isso, a gente vai aprender o que é um HDR, que são as texturas que fazem reflexo dentro do 3D. Eu resumi aqui, mas eu falei com mais detalhes dentro do vídeo. E uma coisa que eu quero dar recado aqui é que toda terça tem live no canal e a gente faz filtro e bate-papo juntos. É a forma mais fácil de falar comigo. E a segunda delas é pelo meu Instagram, @tutoriais do Kevin. Me segue lá que eu tô preparando conteúdo muito da hora para vir aí. E vamos para as palavras-chave do vídeo de hoje. A primeira delas é que essa é uma aula tanto prática como teórica, porque eu vou explicar como é que funciona os fundamentos do HDR de forma bem breve ali, mas vou aprofundar um pouquinho, e prática porque a gente vai fazer um HDR do zero usando o Photoshop, que é a terceira palavra-chave nossa. Nesse vídeo eu usei o SparkR 103, mas já está na 104, provavelmente também. Pode ser que quando você esteja esse vídeo esteja na 105. Se você quer saber as novidades das versões do Spark, novamente me segue lá no Instagram, que sempre que atualiza eu faço um carrossel resumindo todas as atualizações mais importantes, beleza? Então, recado dado, bora pro vídeo. Vamos começar aqui então, vamos entender rapidamente aqui o que é um HDR, né? O HDR é uma sigla que significa High Dynamic Range, né? Que são imagens que têm várias camadas para formar um efeito mais realista ou mais maleável de luzes. Então quando você vê aquelas TVs com configuração HDR, não sei o que, é porque elas conseguem ter uma melhor definição de imagem usando este formato e essa técnica de HDR. Mas o HDR não é usado somente para isso, ele é usado como imagem de ambientação dentro de software 3D. Como assim, Kevin? Tudo que a gente faz no 3D aqui, quando a gente bota luz, ele tem um reflexo. Se a gente vai fazer um material metálico, por exemplo, ele tem que ter um reflexo. E dependendo de material, também tem um reflexo, só que diferente, mais borrado e etc. E tudo isso a gente pode configurar dentro do Spark ou qualquer software 3D, e a gente usa o HDR para ambientar esse 3D onde a gente quer que ele esteja. Vamos ver um exemplo aqui? Estamos aqui no Spark, eu tô com essa esfera em 3D, tá? E ela tá branca e o fundo tá num lugar verde, né? Com mato e etc. Então eu posso vir aqui no material dela e mudar para Cycle Based e ativar esta opção aqui, que é o Environment, que é justamente o ambiente que ela vai refletir. Então eu ativo ela e posso pegar um arquivo direto da library, como por exemplo aqui, Environment Textures, e eu posso pegar uma parecida com esse fundo. Não vai dar para colocar uma que vai estar em todo o ambiente que o usuário estiver usando, mas você pode ambientar com o que você quer que pareça, ou onde você acha que o pessoal vai usar esse filtro, ou para fazer todos os 3D parecerem estar juntos. Só fazer um portal, algo desse tipo, serve para ambientar. Então vou pegar essa aqui, que metade da tela é azul e metade é verde. Eu acho que combina certinho e vou importar aqui. Agora você vê que as cores já estão mais coladas, entre o objeto 3D e o fundo. Aí aqui nas opções do material eu tenho o Metallic, Roughness e o Occlusion. O Metallic, quanto mais eu ativar, mais esse reflexo vai aparecer, mais esse environment vai aparecer. Então se eu colocar ele em 100%, a gente vai ter a imagem claramente ali dentro, no formato meio 360, ela vai se adaptar ao objeto 3D que você estiver utilizando, certo? E a segunda opção, o Roughness, a gente mexe na definição disso. Quando a gente está fazendo uma bola de metal, por exemplo, faz todo sentido esse reflexo. Mas se a gente for fazer uma de plástico, ele não vai ter um reflexo tão forte assim. No máximo só vai refletir as cores. Então a gente pode aumentar o valor de Roughness e deixar borrado. E olha só, agora ele fica só mais as cores e os contornos de maneira mais abstrata. Aí aqui no Environment também a gente pode mexer na rotação desse reflexo para definir como ele vai aparecer ali dentro da nossa imagem. Esses arquivos aqui em HDR, aqui não tá como HDR, mas como a gente sabe disso? Se você for aqui na library, a gente tem essas imagens e tal, mas você não precisa necessariamente pegar elas. Você pode vir aqui e clicar em New Texture. E o formato que aparece aqui, suportado pelo Spark, é .hdr. Então a gente já sabe que é assim.
E aí você pode me perguntar, Kevin, eu consigo arquivos desse na internet gratuitos para baixar? E a resposta é sim, mas veja lá. A maioria desses arquivos vão ser aqueles em alta definição que eu falei para você. Então, o tamanho deles provavelmente vai ser na faixa dos 60 até 200 megabytes, o que fica inviável para usar dentro do Spark, já que o nosso máximo aqui são 4 megas. E qual é, né, a solução nesse caso para a gente fazer os nossos próprios HDRs personalizados? E eu vou ensinar a como fazer aqui usando o Photoshop um HDR que fica levinho e você pode usar e funciona de boa. Bora lá? Então estamos aqui no Photoshop e vamos abrir um novo arquivo com a resolução de 1024 por 512. Esse é um formato que o Spark aceita e funciona muito bem numa resolução bacana. Então pode criar aí 1024 por 512. Selecionou o tamanho, as outras configurações normais a gente vai mexer depois, já pode criar. Agora, como vocês podem reparar pelo formato aqui, né, pela proporção do nosso arquivo, ele se trata de uma panorama, sabe? Aquelas fotos que você pega, o celular vai arrastando, exatamente aquilo. Então você pode usar uma foto daquelas como seu HDR. Se você quiser um ambiente realista, vou até colocar uma imagem aqui de exemplo, posso colocar uma imagem assim, olha só. E ela vai funcionar como HDR. Porém, se você colocar do jeito que está aqui dentro do Spark, ele vai pegar e colocar o nosso HDR indo de ponta a ponta no seu objeto 3D. Então essa ponta aqui da esquerda vai se encontrar com a ponta da direita e eles vão deixar uma marca no seu projeto, uma marca indesejada. Então a gente tem que disfarçar essa marca e isso a gente tem que fazer na mão, né? Ainda não tem um jeito tão simples de fazer. Então a primeira coisa que eu vou fazer é deixar essa imagem do tamanho do nosso projeto aqui, ó. Tô apertando ela mesmo aqui, tudo vai dependendo da sua proposta e tal. E beleza, coloquei do tamanho dela. Agora eu só vou ver aqui os cantinhos e aumentar um pouquinho, porque às vezes ele fica uma bordinha branca ali. Deixar ela só um pouquinho aumentado aqui. E vamos usar uma opção, né, um filtro do Photoshop que se chama Offset em inglês, em português ele se chama deslocamento. Ele fica dentro da pastinha Outros aqui em filtros do Photoshop e deslocamento. E ele serve para arrastar a imagem dentro dela mesma. Então você arrasta ela para cá e o que sobrou aqui ela manda para o outro lado, beleza? Então vamos arrastar aqui. Se a gente colocar o valor da metade do comprimento, como por exemplo 512, ele já vai colocar no meio certinho. E apareceu essa marca, como eu disse para vocês, que seria exatamente a marca que ia aparecer lá dentro do projeto no Spark. Então vamos remover ela. Uma forma aí bem simples e depende do seu projeto, tá, gente? Se você for deixar muito aparente isso, é melhor você caprichar mais. Se você está mais interessado nas cores ou coisa do tipo, não precisa perder tanto tempo com isso. Então vamos pegar aqui a ferramenta de seleção do Photoshop em retângulo, que é a letra M no teclado, e vamos aumentar aqui a difusão, ó, deixei em 3. Essa difusão faz com que a seleção fique mais suave, ao invés de ficar tão dura, né? Ela fica mais esfumada. Eu vou clicar e arrastar justamente aqui em volta dessa marca. Vou até diminuir um pouquinho aqui, deixar um pouco mais próximo para não afetar tanto. E agora, com o clique direito do mouse, você vai vir em preencher, ou em inglês fill, e vamos na opção sensível a conteúdo. Se você está usando o Photoshop CS6 ou qualquer um antes da versão CC, você não vai ter essa ferramenta, ok? Então sensível a conteúdo, dou um ok e boom, ele tirou aquela marca pra gente. Aí você pode fazer alguns ajustes, né? Como por exemplo aqui ficou manchado de branco. Eu vou pegar um brush comum e vou pintar aqui, ó, o mesmo azul que está no céu para esconder um pouco esse borrado branco. Tá vendo? E aí agora a gente tem uma imagem que está colada certinho dos dois lados. Esse foi um exemplo, né? Mas você poderia ter usado também um degradê, por exemplo, né? Eu vou fazer um degradê aqui. Você pegar a ferramenta de degradê do Photoshop, é que nem essa aqui, que o começo é de uma cor e o final é da mesma, né? Que não tá, mas a gente pode pôr. Eu posso vir aqui e criar um degradê e usar isso aqui como environment. Não tem problema, fica até mais leve se você for usar só as cores, por exemplo. Mas é legal ter alguns detalhes para fazer diferença lá. Beleza. E agora como que a gente faz para salvar esse arquivo? Para salvar, você vai ter que mudar primeiro o tipo de cor. Como eu falei para vocês, essas imagens são em alta resolução. Então aqui em imagem, você vai vir aqui, vai vir em modo e vai mudar para
32 bits. Mas atenção, a partir de agora é bom que você tenha salvo um PSD disso aqui que a gente está fazendo, porque o ideal agora é que a gente flate a imagem, né, e vai ficar tudo em uma camada só, então você pode perder alguma coisa que tem aqui. Então salva um PSD de backup, depois você vem aqui e muda para 32 bits. E ele vai pedir aqui, ó, você quer achatar ou você quer não achatar? Se você não achatar, ele vai continuar com as camadas, mas eu já tive alguns bugs tentando não achatar, então eu sempre achato agora. Vou clicar em achatar e pronto, virou uma imagem de 32 bits. Depois disso aqui, a gente vem em arquivo, salvar como, e vamos ter a opção, vamos colocar aqui na minha pasta de assets, eu tenho até uma pastinha aqui de HDR, colocar o nome de praia, e ele está no formato PSD aqui, né, Photoshop. A gente clica e muda para Radiance. E tem aqui, ó, .hdr. Então eu clico aqui, ele já mudou para .hdr, já apareceu os meus arquivos aqui também, que inclusive você pode abrir os HDRs dentro do Photoshop, ok? Então, ó, .hdr, vamos salvá-lo aqui nessa pasta, e agora a gente pode aplicar ele dentro do Spark. Agora aqui dentro do Spark, se a gente vir aqui em Environment, na configuração da nossa textura, vir em New Texture, e na nossa pastinha, no nosso arquivo praia, ele foi importado com sucesso. Então vamos diminuir o roughness aqui para a gente dar uma olhada. E olha só o arquivo que a gente fez ali funcionando como reflexo do 3D de boinha, tá vendo? Diminuiu o metallic aqui, ó, ficou só um reflexo azul. Diminui o roughness, fica com reflexo mais ali. Então galera, bora pro final do vídeo agora, que era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. E aí, curtiu o vídeo? Então não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e se tiver interesse fazer parte da nossa plataforma de membros que está aí na descrição no primeiro link. Deixa o seu comentário, muita gente deixa só dúvida aqui no comentário, então se você gostou, deixa um comentário positivo para que novas pessoas venham e não achem que eu não estou explicando direito, beleza? Então valeu, muito obrigado por você ter assistido até aqui e eu te vejo num próximo vídeo ou numa próxima live. Ah, e me segue lá no Instagram, @tutoriaisdokevin. Valeu, falou e até a próxima!